caso do galpão que pegou fogo na semana passada. Você já vai começar a ver, inclusive, as imagens que a gente mostra desde semana passada, né? Quando isso aconteceu aí no dia 28, 2 galpões foram totalmente destruídos, né? Como o fogo começou em um depósito de fogos de artifício, se alastrou para o prédio ao lado, que era também um local onde se armazenava um material plástico, né? Era de um outro galpão, inclusive ele já foi completamente destruído, né? Os 2 aí estão hoje praticamente sem finalidade, tiveram que ser demolidos e tudo. Pior, 2 pessoas morreram, outras ainda estão internadas no Hospital Valfredo Gurgel, no setor de queimados. Algumas que já foram liberadas, já foram inclusive ouvidas pela polícia, que está querendo saber o que foi que causou, né? Por que iniciou esse fogo. E a gente hoje tem uma novidade importante, porque hoje o dono da empresa, né, de fogos vai ser ouvido pela polícia. Já foi ouvido, né, agora pela manhã, então a gente já vai trazer os detalhes agora sobre esse depoimento com o repórter Rogério Fernandes, que vai falar agora sobre esse depoimento. A gente já tem, Rogério, detalhes sobre o que disse esse homem, né, sobre esse armazenamento, sobre se ele tem ideia de como o fogo teria começado. Fala pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. O depoimento durou praticamente cerca de 2 horas, hoje pela manhã, na 17ª Delegacia de Parnamirim, que era a primeira DP. O inquérito, quem está à frente é o delegado Luiz Lucena, ele já ouviu várias pessoas. E hoje pela manhã, foi a vez, como você colocou aí, do senhor Cícero Silva Carneiro, o proprietário da empresa, do galpão, que armazenava esses fogos que vinham de Minas Gerais, e ali seriam apenas colocadas umas fitas para serem entregues à Prefeitura de Parnamirim. A gente vai ouvir o delegado Lucena, que acompanhou esse depoimento ao lado do seu escrivão, e ele vai trazer alguns pontos que a gente já enumerou e vai mostrar a partir de agora. Inicialmente, ele fala sobre a questão dos funcionários, que eram temporários, não usavam o EPI, equipamento de proteção individual. O empresário Cícero Silva Carneiro falou sobre isso e o delegado Luiz Lucena fala para a gente agora. Essas pessoas já tinham trabalhado para ele, segundo ele, são 4, 5 dias só, por isso que não tem carteira assinada. Eles trabalham só 4, 5 dias e só para enrolar os fogos para que seja acionado. Então não existe carteira assinada porque são trabalhos temporários e com poucos dias, 2, 3, 4 dias no máximo, é que eles prestam serviço para a empresa. Para ele, segundo ele, não necessita desse equipamento de segurança, porque é só para embalar os fogos. Segundo a empresa, não tem essa necessidade. Durante os tempos que ele trabalha com isso, nunca precisou desse tipo de material, de equipamento, então por isso não tinha. Doutor, com relação à Prefeitura de Parnamirim, não sei se também fornecia para Natal, não havia necessidade de que quem contratou ter essa preocupação em saber como é que está sendo feito, se essa empresa tem, se existe uma legalização dessa empresa, no caso da Prefeitura de Parnamirim, por exemplo? Bem, a Prefeitura de Parnamirim recebia esses fogos um dia antes de ser acionados. Então, a Prefeitura de Parnamirim nem sabia que esse fogos estava aqui em Parnamirim. Segundo ele, ainda não tinha. A Prefeitura ia assinar um aditivo no dia 29 para receber esses fogos um dia antes de ser acionado. Eu acredito, ainda não vamos ouvir agora o representante da Prefeitura, mas acredito que a Prefeitura ainda não tinha conhecimento que esse fogos estava aqui em Natal, em Parnamirim. Pelo menos o que ele disse, a Prefeitura, ele não tinha comunicado que esse fogos tinha chegado aqui em Parnamirim. A princípio, alguma tipificação criminal nesse caso, doutor? Bem, é o seguinte, a gente no final do inquérito é que a gente vai ver foi que houve, mas existe o danos a gente sabe, isso é público, e pode haver homicídio culposo, entendeu? Lesão corporal culposa, mas isso só no final do inquérito é que a gente vai concluir e vai ver que realmente quais são as tipificações penais impostas à empresa. Eu também questionei o delegado Lucena quanto à clandestinidade ou não do galpão, já que os fogos vinham de Minas Gerais, eram apenas embalados ali, colocados umas fitas e entregues à Prefeitura de Parnamirim. Essa empresa ela não soltava, não detonava os fogos
diferentemente de Natal, que confeccionava, trazia e eles mesmos soltavam esses fogos, como aconteceu no final de ano. A gente vai ouvir agora do delegado com relação à clandestinidade, porque o Corpo de Bombeiros não sabia daqueles fogos ali que estavam armazenados, não sabia da existência. Vamos ouvir o delegado. A princípio, quanto à clandestinidade, existe, isso ainda está sendo apurado, existe vestígio de que havia clandestinidade ou não? Segundo ele não tirou nenhuma autorização do Corpo de Bombeiro e nem da Prefeitura, porque esses fogos seriam entregues no dia, segundo ele, seriam entregues no dia 29, seriam entregues para a Prefeitura e que, segundo ele, nunca houve esse tipo de solicitação para esse tipo de armazenamento, porque não era comum, era só guardar os fogos e ser acionados. Infelizmente houve esse acidente, mas ele não tem autorização do Corpo de Bombeiro nem da Prefeitura para armazenar esses fogos lá. Portanto, é ilegal. A Prefeitura, segundo ele, a Prefeitura nem sabia que esse fogos estava armazenado aqui em Natal, aqui em Parnamirim, e se a legislação diz que ele tinha que ter essa autorização, o Corpo de Bombeiro é que vai nos informar. Mas ele não tinha nenhum tipo de legalização da Prefeitura e do Corpo de Bombeiro para armazenar esses fogos ali. O delegado Luiz Lucena também falou, nessa entrevista de hoje pela manhã à imprensa, que o empresário Cícero Silva Carneiro ficou bastante abalado, não sabia dizer o que pode ter acontecido, talvez uma faísca, que presta toda assistência às famílias. É o que a gente vai ouvir agora do delegado Luiz Lucena, que está à frente desse caso. Segundo ele, trabalha com isso desde 2008. Então, tem quase 20 anos, eles têm 20 anos de mercado. Disse que realmente não sabe o que foi que houve, porque nunca, durante esses 20 anos, nunca houve esse tipo de acidente com a empresa dele. Então, ele acha que foi realmente uma fatalidade e acredita que foi algum tipo de faísca, entendeu? Que alguém produziu algum tipo de faísca. Segundo eles, os funcionários essas pessoas já tinham trabalhado nesse tipo de armazenamento, só de embalar os fogos para ser soltos. Esses fogos eram para Parnamirim. A empresa dele também solta os fogos de Natal, além dos de Natal também o de Parnamirim, só que o de Parnamirim eles iam entregar para a Prefeitura soltar. Já o de Natal não, eles soltavam, eles vendiam e eles mesmos que soltavam. Mas já isso desde 2018, ele vende tanto para Natal como para Parnamirim. Então, o que ele acredita que houve uma fatalidade, está muito abalado, porque quer não, tem 2 vítimas fatais. E, felizmente, segundo ele, prestou toda a assistência aos familiares das vítimas fatais. E a gente vai esperar agora os laudos do intérprete do Corpo de Bombeiro e vamos ouvir agora uma pessoa da Prefeitura e o restante das vítimas que estão no hospital. Assim que sair, a gente vai ouvir, por isso que a gente não tem como concluir esse inquérito antes. Temos 30 dias para concluir esse inquérito e, se Deus quiser, vamos ver o que é que vai acontecer. De volta aqui, a gente vai agora mostrar, infelizmente, o sepultamento de uma dessas vítimas, que morreu recentemente, o senhor Antônio Carlos, foi sepultado no estado da Paraíba. É o que a gente vai mostrar agora no Patrulha. Vamos ver. Nós estamos de volta, então não tivemos condição de mostrar agora essa matéria que houve o sepultamento do senhor Antônio Carlos no estado da Paraíba. Ele foi uma das 2 vítimas fatais dessa explosão que ocorreu no dia 28 de dezembro em Passagem de Areia, em Parnamirim, na região metropolitana. Com relação aos demais feridos, foram 2 mortes e 5 feridos. O senhor Jailson Gomes da Silva, de 45 anos, recebeu alta do Hospital Valfredo Gugel, e Ricardo Souza da Silva, de 33 anos, e Antônio Gonçalves de Souza, de 63, esses 2 últimos foram transferidos para o estado da Paraíba, onde devem ainda continuar internados
por lá. Eles, inclusive, foram transferidos sem o conhecimento da Polícia Civil. Não que tivesse necessidade que a polícia liberasse, mas a polícia teria que ter tomado conhecimento, isso não foi feito. Mas o empresário, segundo o próprio delegado Lilo Sena, o senhor Cícero Silva Carneiro, se comprometeu a trazer esses funcionários para que pudessem ser ouvidos, que ainda não foram ouvidos, porque estavam internados, ainda estão em tratamento. Um agora foi para casa, esse sim pode ser mais rápido. Aí ele se comprometeu em trazer esses funcionários para que possam ser ouvidos na delegacia de Parnamirim, 17ª DP. O delegado também disse que vai ouvir agora, a princípio, não marcou ainda a data, o representante da Prefeitura de Parnamirim para saber em que condições a Prefeitura contratou essa empresa, se de fato existia um contrato, porque o contrato foi feito, em princípio, com a da Prefeitura de Natal, há um aditivo, o delegado disse que isso é legal, seria pago mais de R$200 mil por esses fogos que estavam armazenados ali, mas segundo o delegado, nem a Prefeitura sabia onde de fato estavam os fogos. Olha, Lídia, obrigada, Rogério, aí pelas suas informações, né? A atualização, então, aí desse caso que marcou, que deixou 2 pessoas mortas, um prejuízo gigantesco. A gente segue acompanhando. Agora, Rogério, vamos seguir, né? Nesse caso, claro, aí com as outras pessoas que serão ouvidas depois, né, num outro momento, mas você ainda vai voltar hoje no Patrulha para falar também sobre um caso que chocou muita gente, que a gente continua também acompanhando, que é o caso da Esté, né, a travesti que foi morta na Zona Norte de Natal. O que tem de novidade, Rogério? Pois é, Lídia, já tem mais de 2 meses que a cabeça foi encontrada. Existe um réu, confesso, ele está preso, foi denunciado pelo Ministério Público, mas daqui a pouco a gente vai saber se saiu ou não saiu o laudo. É o que a Justiça está esperando do ITEP há pouco mais de 2 meses. Eu também conversei hoje com o delegado Roberto Andrade, que esteve à frente do caso e que já remeteu esse caso à Justiça. Já já eu falo do ITEP sobre esse caso e o que há de novidade, Lídia. Daqui a pouco a gente volta ao vivo. Combinado, então, Rogério, é só chamar que a gente volta, então, para trazer todos esses detalhes, tá?